partir logo para as questões. Não sei se alguém já formulou por escrito. Acho que tem gente aqui da organização que pode recolher as questões também. Ou então aqueles que desejarem, para expor uma pergunta, forma oral aqui para os nossos palestrantes. Nós temos aqui o microfone. Não sei se tem alguma pergunta por escrito. Se tiver alguma pergunta por escrito, entregue aqui ao nosso irmão. Alguma pergunta formulada para entregar à mesa? Mais alguma? Lerei e depois entregarei. Ao meu ver, a posição do Concílio Vaticano II acaba criando uma crise de identidade na vida religiosa, o que gera um conflito no âmbito do ser. Onde encontrar o sentido da vida religiosa se como leigos somos chamados ao mesmo segmento, e sendo que existem até grupos de leigos consagrados que professam votos? Antônio, tem mais uma pergunta aqui? A pergunta é dirigida à irmã Vilma, depois poderá ser compartilhada pelos demais assessores. Joaquim? Uma das questões assim, que eu acho muito séria, que os três colegas leigos colocaram assim, com bastante ênfase, foi a questão da autonomia, que estão requisitando para a sua ação apostólica e evangelizadora como cristãos conscientes. Essa questão, nós mulheres na vida religiosa, sobretudo, sentimos assim, de uma forma muito acentuada há muito tempo. Só que os documentos conciliares do concílio e os pós-conciliares, eles todos restringem muito essa autonomia e querem uma obediência à hierarquia de uma maneira muito assim restrita. Então eu vejo assim que o pessoal que expôs está clamando por uma autonomia maior para que sejamos mais autônomas, mais responsáveis e sobretudo mais adultos. Porque os documentos, mesmo vamos supor, as constituições para serem aprovadas, você não tem aquele texto conforme aquele documento, você não tem aquela redação, não passa na aprovação. Então, essa questão da autonomia, eu acho que nós temos que aprender ainda muito sobre isso. Daí vai entrar também na leveza, que nós estamos falando e debatendo tanto na vida religiosa. Obrigada. Nós vamos fazer o primeiro bloco com 4 perguntas. Joaquim lerá uma terceira, a irmã fará uma 4ª pergunta e fecharemos esse bloco. Em seguida, dependendo da resposta da mesa e o tempo, nós abriremos para o segundo bloco. E o irmão Wagner já está inscrito para o segundo bloco e mais uma perguntinha lá. Então vamos tentar ao menos estas 4 e mais 2 perguntas. Então a pergunta é do Padre Anderson e ela vai para o Ricardo Espíndola. O movimento das equipes de Nossa Senhora na Igreja é recente e foi possível só com o advento do concílio. Antes do concílio não se tratava ou se considerava o amor conjugal e os casais na Igreja ficavam limitados àquelas ações já citadas pelo professor César. Qual o seu parecer desses movimentos eclesiais que propõem uma complementariedade de vocações? Tem mais um aqui. Quando conversávamos aqui, destacamos 2 pontos. Sentimos que o debate foram provocações. Nós, religiosos, estamos nas comunidades e das nossas comunidades não tem praticamente ninguém aqui. Não motivamos para esses espaços. Então, essa provocação também ela vem como o que fazer para descentralizar
essa riqueza que chegue aos leigos lá nas comunidades. A outra provocação é quanto à vida religiosa no nosso processo formativo. Sentimos que o processo em si, ele é um heteronômico. E por não se aceitar muito isso, vai surgindo a anomia que não se firma dentro da vida religiosa. E as consequências disso é o esvaziamento. Talvez fique uma pergunta aqui e uma ajuda de vocês para a vida religiosa. O que é que a gente pode fazer com tudo isso que está acontecendo? O esvaziamento da vida religiosa em todas as congregações, especialmente dos mais jovens. Cochicharam no meu ouvido aqui que a do Wagner também é só uma provocação, então eu vou abrir para ele falar. Irmão Antônio, desculpa atrapalhar sua metodologia, não é? Olha só, eu fico me perguntando como é que a gente ajuda os religiosos clericalistas, não é? Por quê? E leigos clericalistas, não religiosos, né? Porque a gente está num momento com alguns movimentos, com alguns apelos eclesiais de muita incidência. Tudo bem que a nossa igreja é composta das eclesialidades, que eu não gosto nem de falar no singular, né? Mas como é que a gente ajuda esse pessoal que convive com a gente, às vezes mora com a gente, e que foi formado numa forma tão clerical que nenhum texto, nenhuma fala, nenhum encontro, nenhum momento a gente consegue romper com isso. Isso pode ser que seja um problema da minha congregação, em alguns casos, bem especificamente. Mas, como é que a gente ajuda essa moçada a fazer com que ela seja mais leve, menos legalista, menos jurista, desfocada um pouco do canonismo, né? E mais focada na evangelização, na missão, no respeito pelas humanidades das pessoas. Então, se alguém aí tiver uma dica, nos dê, porque nós na diretoria da CRB a gente precisa lidar com esse pessoal com muito mais inteligência e talvez a gente não tenha toda essa capacidade. Então, com essas perguntas e provocações, passamos a palavra à mesa e atendendo ao próprio pedido da CRB, que tem um horário, a gente faz essa rodada e depois abrimos para uma segunda rodada. A Laura terá uma provocação, em seguida, se der tempo, outras perguntas, senão finalizaremos com a provocação dela. A primeira pergunta é para mim, como é que você se chama? Lidiane, da Lidiane. Então, Lidiane, eu acho que no âmbito do ser, você disse que tem um problema, que pode criar um problema no âmbito do ser. No âmbito do ser tem um chamado muito forte no concílio, desde as origens da vida religiosa, que é a radicalização do seguimento de Jesus em castidade, pobreza e obediência. E essa vivência é diferente. Os leigos não têm, os que são leigos não têm o voto de pobreza, castidade e obediência que nós temos. Então, você tem que respeitar. Ele tem o voto de fidelidade à sua mulher, tá bom. Mas, agora, eu queria colocar só uma coisa daqui que eu não falei, que eu coloco no artigo, que é a questão da consagração religiosa. Que o Concílio na Lumen Gentium 44 vai dizer que a consagração será tanto mais perfeita na medida em que, através de vínculos mais sólidos e estáveis, representar melhor a Cristo unido à Igreja, sua esposa, por laços indissolúveis. E no Perfecte Caritate 5 vai dizer, os religiosos consagram a Deus sua vida, consagram toda a sua vida a serviço de Deus. Constitui isso certa consagração especial que está intimamente radicada na consagração do batismo e a exprime mais plenamente. É a questão da consagração religiosa, que é também diferente da consagração batismal. Tem várias opiniões. Depois do concílio houve muita briga, inclusive,
E eu até escrevi um livrinho sobre essa consagração religiosa na igreja, que é da CRB, e compromisso religioso na história em espanhol. E é outra consagração, e se diz que é outra consagração. Tem muita gente que diz que é outra consagração, e tem outras pessoas que dizem que essa consagração religiosa que a gente faz com os votos perpétuos, né, na profissão perpétua, que é uma radicalização da consagração batismal. Para mim, Vilma Moreira, é essa radicalização. Para mim, a consagração é uma. A consagração batismal é uma, que nós todos recebemos. O Papa, os bispos, os leigos e os religiosos e religiosas, no batismo. Agora, cada um é chamado a viver essa consagração de uma forma. E a vida religiosa é chamada a radicalizar, sim, essa consagração. O chamado é esse. A coisa são as duas interrogações. O plus, do qual eu falei, o magis, vai nessa linha, de uma maior fidelidade no seguimento de Jesus, porque nós não temos marido, eu não tenho marido, ele tem mulher, e nem filhos. E nós temos, então, maior liberdade para seguir. Um dia me perguntaram, faz muitos anos isso, uma aluna me perguntou na sala de aula, por que a senhora não casou? E eu, na hora, eu fiquei assim, né? E de repente eu falei, porque eu não queria um homem, eu queria todos. A minha saída foi essa. Eu tinha 30 anos naquele então, né? Já mais 40 anos, mais de 40 anos. Eu não queria um, é porque eu queria estar livre para estar ao serviço em qualquer lugar do mundo. E nós temos um quarto voto, além da castidade, pobreza e obediência, que é a disponibilidade para a missão em qualquer lugar do mundo. Acho que isso. Eu quero só uma palavra rápida sobre a questão da autonomia que nós apresentamos e desenvolvemos, e também uma questão do irmão que falou dos grupos de hoje. A questão da autonomia, ela está presente nos documentos conciliares e ela é importante para o bom exercício da vocação, porque o chamado é individual, mas a vivência do chamado é comunitária. E o exercício dessa relação com o outro, com o próximo, com o meio que eu vivo, ele vai me fazer ser maduro e ser autêntico nessa administração. E nós temos que lembrar que nós temos duas eclesiologias fortes e presentes no Vaticano II. Aqui nós evidenciamos muito a eclesiologia povo de Deus, que é uma grande chave de leitura. Mas também tem a eclesiologia de comunhão, e que às vezes foi mal interpretada ou mal utilizada, entendendo comunhão como submissão, como obediência, ou algo que vem de cima para baixo. A igreja, ela não está em comunhão. A igreja é comunhão porque ela é reflexo da comunhão trinitária. E se nós pegarmos o exemplo da Trindade, cada pessoa da Trindade é distinta na sua função, mas uma não se sobrepõe à outra. A diferença das pessoas é que unidas no amor formam unidade. Então a igreja, ela, por ser povo, ela não usa a terminologia dele, do povo da democracia, mas usa a terminologia laus e laicos. Então esse povo é um povo eleito, escolhido para uma função específica. E dentro desse povo, cada um tem a sua particularidade e vive isso ao seu modo e ao seu jeito, com a sua autonomia. Mas o exercício dessa sua função é colocado em serviço como edificação de um todo. Aí o texto de Coríntios, que fala dos carismas, ajudaria muito a entender. Acho que devemos ter um exercício de entender e compreender essa autonomia e não entender a comunhão, da eclesiologia de comunhão, como submissão, como obediência ou como domínio sobre a outra pessoa. É um exercício que deveríamos fazer. Eu gosto de dizer que a igreja, povo de Deus, é comunhão. E a igreja comunhão só se entende sendo uma igreja, povo de Deus. Com relação à provocação do irmão, eu acho que isso existe muito nos novos movimentos religiosos, que envolvem congregações, envolvem muitos leigos. Acho que muitos daqui eu já fui vítima de grupos assim, pelo aquilo que penso. Quando você está na academia, você é professor, você fala, você está sujeito a essas inquietações, essas perturbações às vezes.
Acho que não teria um problema em colocar aquilo que penso, não precisa que as pessoas pensem como nós pensamos, mas não precisamos ser, se a verdade se torna fixa, ela não está libertando. Se não liberta, acaba não sendo a verdade. Na entrevista que o Francisco concedeu há 2 dias atrás, ele falou que uma pessoa que se fecha em doutrinas, como que ele fala? Naquele legalismo todo é porque ela está vazia de Deus, porque a fé ela liberta. E nós vemos que muitos desses grupos que foi mencionado estão muito incomodados com o novo Boutiques e com as novas configurações de igreja. Apesar de muitos de nós estamos abertos e acolhendo a fraternidade. Não queremos que eles sejam expulsos, mas que se abra a novidade. Veja, se há um movimento de igreja, que a igreja não é nela mesma, mas ela aponta para o reino, há um Deus e um reino que nos chama. E nós devemos lembrar que a essência da fé cristã é uma essência quenótica. Nós temos um Deus que dispõe da sua divindade para atingir a humanidade. Então, a dimensão de igreja, que no versículo 5 dessa citação fala que temos que ter o mesmo sentimento do Cristo, temos também que nos despojar. Se eu quero ter uma igreja que é missionária, eu tenho que ir ao encontro do outro. E aí, às vezes, olhar a si mesmo ou voltar-se muito a essas questões é que dificulta. Isso envolve congregações, envolve pacto clero, envolve muitos grupos de leigos que cresceram nos últimos anos. Mas eu diria que uma análise minha, que antes de uma crise teológica e religiosa, nós temos uma crise antropológica e depois sociológica. O mundo hoje é muito complexo, plural, a pessoa sempre complexa e plural, e às vezes esse enquadramento, que no caso seria religioso, é uma falsidade segura de enfrentar os problemas do mundo. Acho que é uma leitura que eu faço. Não sei se estou correto, mas eu vejo assim. Fazer 3 rápidos comentários. Eu penso que os movimentos que se organizaram em torno da vocação dos leigos, das vocações mais específicas no sentido da família, do mundo do trabalho, são fundamentais. Eles não podem ser correia de transmissão do clero, porque então é um disfarce de autonomia que se cria com uma projeção fora do espaço físico da igreja, mas vira só uma projeção do clero. Enquanto movimento, eles são fundamentais. Eu queria reforçar essa ideia que a heteronomia, ela nos infantiliza. E o que nós temos que nos dar conta que nós passamos por décadas de infantilização dentro da igreja. E agora se abre nessa primavera uma possibilidade de crescer, com as dores do crescimento. A heteronomia infantiliza também o polo autoritário. O polo autoritário da heteronomia, aquele que se esconde, e eu acho que você, César, sinaliza uma questão que talvez valesse a pena a gente pensar, né? Do que eu me escondo, ou do que eu fujo atrás do meu polo autoritário? Né? E também do que eu me escondo através da minha submissão. Do que eu fujo através da minha submissão? Deixando na conta do outro, do grande pai, da grande mãe, e não cresço e assumo o meu papel. Então, tem uma relação de comodidade no polo autoritário, de quem se faz autoritário, mas também de quem se faz submisso. Que me escondo atrás dessa submissão e não preciso de assumir o meu próprio papel. E aí, talvez, a questão seja, como é que a gente cresce? Bem, como é que as crianças crescem? Problematizando o mundo mágico e crescendo, se decepcionando e avançando, e talvez esse seja o caminho que a gente deva problematizar. O Paulo Freire, na verdade foi o Frei Beto falando do Paulo Freire, fala que existem 2 ferramentas pedagógicas boas para problematizar: saca-rolha e chave de fenda. Saca-rolha porque retira o que o outro pensa, né? Saca-rolha no sentido de buscar o que o outro pensa, e a chave de fenda de problematizar, de fazer os pequenos ajustes. Uma relação dogmática vive só com a chave de fenda na mão. Não interessa o que você pensa e por que você pensa. Mas talvez a sequência didática é mais importante do que o instrumento.
Saca-rolha primeiro e chave de fenda depois. E me parece, em torno daquilo que vocês levantam, para nos ajudar a pensar nisso, eu queria partilhar algo em forma de, talvez, de alerta para todas as grandes instituições hoje. E a igreja está inclusa nessas grandes instituições. A autonomia hoje é uma condição de participação. Então, as pessoas não vão pedir para serem autônomas. Elas só vão participar se forem de maneira autônoma. Vide as grandes manifestações de junho agora, pensando a política como outro espaço institucional, as pessoas se cansaram de um certo modelo de organização e de delegação que infantiliza o outro polo e que nos coloca todos em crise. Então, para isso a gente tem que repensar a escola, pensar a igreja, pensar o Congresso Nacional, pensar o que é das grandes instituições e talvez nos dar conta que essa é uma condição hoje. A autonomia é condição de participação. Você me quer participando plenamente? Participo, mas como adulto. Estava conversando com a irmã que eu achei fabuloso a ideia da tenda que se amplia, né? A imagem da tenda que se amplia. Agora, não convide os outros só para ficar segurando a estaca da tenda. Não quero ficar segurando a estaca da tenda. Eu quero estar dentro da tenda também. Dentro da tenda, todo mundo vai então se reconstruir. Não dá para pedir para as pessoas só segurarem a estaca da tenda e achar que isso é participação. Então, talvez essa seja a lição que a gente precisa aprender. Como é que a gente amplia essa tenda e coloca todo mundo participando dentro dela? É um desafio colocado para todos nós. Não tem mais perguntas? A Laura fará uma provocação e depois teremos uma outra pergunta. Boa tarde, meu nome é Laura. Irmã, a senhora me lembrou do Dom Irineu Pena, monge beneditino, numa aula de metafísica, fizeram a mesma pergunta para ele. Eu falei assim, não, porque eu quero todas as mulheres. Eu fui ser monge. Bom, o meu comentário é o seguinte: quem não se originou de uma família, mesmo que não tenha sido uma família formal, com pai, mãe e irmãos, se não houve essa família formal, alguém se encarregou de formar cada um de nós como seres humanos. Assim sendo, no meu ver, na minha opinião, a missão do leigo com sua família é a mais importante, pois a família é o berço de leigos, sacerdotes e religiosos. É o ambiente onde se aprende a amar ou não. Hoje em dia é difícil aprender a amar numa família, né? Sendo assim, a família a responsável pela formação de seres humanos comprometidos com toda a humanidade, com a igreja e com o planeta. Obrigada a você. Uma pergunta dirigida à irmã Vilma. Se na Lumen Gentium fala que o leigo não é religioso e nem clero, por que o religioso é leigo? Eu não sei se a Lumen Gentium diz assim, eu acho que o que eu li foi que na vida religiosa, não sei se eu vou achar aqui agora, é o número. Do ponto de vista da estrutura divina e hierárquica da igreja, tal estado religioso não constitui um estado intermediário entre o clerical e o laical, mas de ambos são chamados alguns fiéis por Deus a fim de desfrutar desse peculiar dom na vida da igreja, procurando cada qual a seu modo ser útil para a sua missão salvífica. Número 43 da Lumen Gentium. O leigo, o religioso pode ser leigo ou pode pertencer ao laicato ou pode pertencer ao clero. Depende, por exemplo, os maristas, os irmãos maristas são leigos. Então, tem... E os franciscanos, os capuchinhos, por exemplo, ainda que eles não queiram, eles são clérigos, porque eles quiseram muito continuar sendo irmãos, apesar de ter sacerdotes.
Eles lutaram muito, e eu sou testemunha da luta deles no Vaticano pelas regras, para salvar as regras. E eles falavam, e nós, por vocação, somos irmãos na igreja. E por quase que imposição, não é a palavra que eles usam, não sei qual é, nós somos clérigos, é uma ordem clerical. Então, tem uns que são leigos. Agora, a vida religiosa feminina, de por si, ela é leiga, até o momento presente é leiga. Eu acho que não vai mudar muito com 2000 anos. Então, agora, é um tema que se estuda muito e que não se chega a uma conclusão, porque aí no fundo tem uma questão, minha gente, que infelizmente é a questão do poder. Então, enquanto tiver isso, vai ser complicado. Bem, então, eu acho que com essas questões, né, a gente gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês aqui, de modo especial a presença de irmã Vilma, Ricardo, César, por estarem aqui conosco, né? A organização também, se não me engano, vai prestar aí uma pequena homenagem aos três aqui presentes que vieram aqui nos brindar com essa fala. E logo em seguida eu já convido para um pequeno... ainda tem sorteio? Tem sorteio. Eu já estava pensando na merenda já. É por isso que eu estou fortinho. Eu convido a Leila e peço ao irmão Wagner, aqui presente, que ajude a entrega das lembranças aos assessores. Uma salva de palmas aos nossos assessores e a todos nós aqui presentes. Durante o café, ou já na chegada, vocês perceberam a presença das irmãs paulinas. O nosso livro, Síntese, está sendo vendido e hoje, com a presença da CRB, as irmãs nos brindam com um desconto. O livro está sendo vendido a R$30, ok? Então hoje esse é o preço do nosso livro Síntese. Quem desejar durante o café poderá adquiri-lo. Eu falei o nome de uma pessoa para convidar para entregar a lembrança, Leila Paiva. Leila Paiva é a coordenadora, é a nova coordenadora da área de relação institucional da União Marista do Brasil, portanto, a responsável mais direta por este ciclo de debates. Então, a Leila tem uma palavra junto com todos nós, né? Nós, as outras áreas da Brasil, somos forças com Leila, mas Leila, a responsável direta, porque tem isso no escopo da área. E ela, então, finalizará o nosso evento de hoje. Obrigada, irmão. Boa tarde. Coube a mim agradecer principalmente a presença de todas as pessoas que estão fazendo esse momento famoso. Para nós, esses momentos de reflexão são extremamente importantes e não seria impossível sem vocês. Nosso próximo encontro será no dia 19 de outubro, quando iremos debater sobre as temáticas concílio e igreja latino-americana, relações rituais, pós-concílio. Neste evento, teremos a presença de Agenor Briguente. E nós queremos, até das provocações, dos nossos cochichos, dizer que vocês convidem todas as pessoas, se inscrevam no nosso site, convidem quem quiser, é muito importante que a gente abra essa discussão. Vamos então ao sorteio. Vocês têm um papel que vocês receberam. 33. 48. 16.
8. Oito não está aqui? Baixa o número aí, Marcelo. Baixa o número aí, Marcelo. Lá em cima. 9. Baixou demais, baixou demais. Baixou muito. Muito obrigada, então, para todos nós.